Vamos hoje a mais uma videoaula de inglês com o tema advérbios, certo? Os advérbios de hoje serão conectados, né? Eles têm a função de estarem conectados com o present perfect ou presente perfeito. Mas não vamos focar o presente perfeito hoje, tá certo? Vamos focar somente os advérbios ou adverbs. Então, primeiro eu vou mostrar a vocês quais são os advérbios que iremos estudar hoje. Após eu vou explicar cada um deles, quando usar, como usar. E, obviamente, também vou estar passando para vocês alguns exemplos, tá certo? Então, veja só. Os advérbios estudados hoje serão, ok? Vamos lá. Just, already, yet, ever, ok? Lately, recently, since, for, many times e never, ok? Agora vamos para a explicação de cada um deles. Preste atenção a cada detalhe, ok? Vamos lá? O just é usado para quando você quer relatar sobre algo que acabou de acontecer, certo? Então, algo que acabou de acontecer, você vai usar o just, ok? Por exemplo, we have just known each other. Ou seja, nós acabamos de conhecer um ao outro. Nós acabamos de conhecer um ao outro. O already é usado em duas situações. Eu posso usar ele na interrogativa e posso usar ele também na afirmativa. E ele significa já. Eu sempre falo que already é aquele já que nós temos o costume de usar para qualquer coisa, né, que acontece durante o dia ou que já aconteceu durante o nosso dia, certo? Então, por exemplo, na interrogativa eu posso falar have you already read this book? Você já leu este livro, certo? Então, você já leu este livro? Have you already read this book? Você já leu esse livro? E eu também posso usar na afirmativa, como por exemplo, he has already arrived home. He has already arrived home. Ou seja, ele já chegou em casa. Ele já chegou em casa, ok? Então, posso usar tanto na afirmativa quanto na interrogativa. Então, o yet agora. O yet, eu também posso usar ele de duas formas. Eu posso usar ele na negativa e posso usar ele na interrogativa. Negativa e interrogativa. Só que tem um detalhe. Quando eu trago ele para interrogativa, ele vai significar já. Só que quando eu trago ele para negativa, ele vai significar ainda, ok? Então, por exemplo, eu posso usar a seguinte frase. Have you talked to your teacher yet? Você já conversou com o seu professor? Você já conversou com o seu professor? Certo? Já sempre vai funcionar na interrogativa. Então, he has not come from lunch yet. Ele ainda não veio do almoço. Ó, ainda. Então, ainda não veio do almoço. Ok? Um outro detalhe é que o yet, certo? Você olhar os dois exemplos, ele sempre está no final da frase, ok? Esse é um detalhe bem importante, tá? Para você se liga na dica, tá? Ele sempre pode ver que os dois exemplos, ele aparece no final da frase. Esse foco aí, né, foi ainda, ok? Que é na negativa, ó, ainda, interrogativa, já. Preste atenção em todos os detalhes. Já o nosso próximo advérbio é ever. Ever.
Mas o que significa ever? Ever também é já. Aí você vai dizer, professor, a gente já passou já por 3 já. O Eri, o yet e o ever. Por isso que eu estou dizendo a você, preste atenção que cada um, quando usar cada um. Já nesse caso, o ever você usa na interrogativa, ou seja, na pergunta. Professor, mas como é que eu vou conseguir distinguir ele? Pronto. O ever você vai usar como já, só que o já no sentido de alguma vez na sua vida. Se alguma vez na sua vida você já fez aquilo que eu quero saber, tá certo? Então, por exemplo, eu posso perguntar a você, have you ever been in São Paulo? Have you ever been in São Paulo? Você já esteve, alguma vez na sua vida, você já esteve em São Paulo? Então, have you ever been in São Paulo? Você já esteve em São Paulo? Então, o já se para alguma vez na sua vida, certo? Já o nosso próximo adjetivo é o seguinte, lately. E também eu vou fazer logo a conexão com recently, tá? Vou botar logo os dois para que você consiga entender os dois, né, com as suas respectivas traduções. Lately significa ultimamente, tá? E recently, recentemente, certo? Vamos seguir aqui a seguinte frase. Um exemplo com lately e um exemplo com recently, ok? Preste atenção. I have not gone to the movies lately. Então, eu não tenho ido ao cinema recentemente, certo? Ou, desculpa, ultimamente, tá? Eu não tenho ido ao cinema ultimamente. Um outro exemplo é he has moved recently. Então, ele, né, se moveu recentemente, tá certo? Então, segue esses dois exemplos aí para que lhe ajude na compreensão dos dois, lately e recently. Já o nosso próximo adjetivo são since, for. Since e for. Professor, o que eles significam? Certo. Primeiro, since significa desde, tá? E for significa a. Todos eles relatam sobre algo que começou no passado, lá atrás, e ainda continua no presente, certo? Então, desde e for. Ok? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui bem básico para vocês. I have studied English since 2003. Ok? Então, eu tenho estudado inglês, tá? Desde 2003. Ou então eu posso dizer I have worked here for 5 years. Ou seja, eu tenho trabalhado aqui há 5 anos. Certo? Vamos continuar? Então, vamos agora com many times, tá? Many times. O many times, que se você for traduzir, significa muitas vezes, certo? Então, muitas vezes você fez alguma coisa, muitas vezes você visitou alguém, muitas vezes você realizou alguma coisa, então você vai usar many times. Eu tenho um exemplo aqui básico para você, por exemplo, she has visited her grandma many times this year. Okay, ou seja, ela visitou, né, a avó dela várias vezes esse ano. Então, e agora, né, vamos para o último, né, advérbio de hoje, que é never. Never. Never é uma palavra que eu acredito que você conheça, né? Never, never and never. Certo? Então, never, nunca. Ou seja, nunca, nunca. Zero, ok? Você nunca fez isso. Então, por exemplo, eu vou dizer a frase para você. I have never visited Japan. Ou seja, eu nunca visitei o Japão. Você já visitou o Japão?
Have you ever visited Japan? Oh, brincadeira. Vamos lá, então, finalizamos a nossa aula aqui. Eu espero que você tenha aprendido. Espero que você também tenha gostado. Espero que cada explicação, cada frase, cada exemplo tenha lhe dado um suporte muito grande para o conhecimento da língua inglesa. Ok? Então, bye e até a nossa próxima aula.